Pontinha também. Boa noite, amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem. Vamos dar início, mais uma vez, à nossa preparação das terças-feiras, como temos as das segundas e dos sábados. Diz na Bíblia, existe uma passagem onde Jesus se encontra com Pedro e diz a ele que ele é pedra. E através dessa pedra ele construirá a sua igreja. Existem algumas controvérsias em relação a essa passagem, até mesmo no mundo dos estudiosos, dos teólogos. Alguns dizem que essa pedra realmente é Pedro, alguns dizem que essa pedra é Jesus. Ora, se essa pedra é Pedro ou se essa pedra é Jesus, acho que não vem ao caso, acho que não é o que importa. O que importa é cada um ter ciência que é a própria pedra. E através dessa pedra que somos nós, cada um, é que iremos edificar e construir essa igreja, esse templo. Se o corpo é o templo do Espírito, ele já está construído. Mas o templo de qual falamos aqui, que iremos construir, edificar, é o templo interior, o templo do Espírito. Essa edificação, ela é constante, é uma edificação onde nós vamos observar e eliminar, não sei se é a palavra correta, mas dominar nossos vícios, dominar nossos defeitos e elevar, exaltar nossas virtudes. E as virtudes, como já dizia Aristóteles, ela não se aprende na teoria, as virtudes se aprendem na prática. Nesse contexto de edificar o espírito, num outro determinado contexto, não importa nem a vida nem a morte. Ora, se não importa nem a vida nem a morte, o que é que importa? A obra. A obra constante. Essa é o que importa. Somos imperfeitos ou somos perfeitos? Na realidade, em espírito, somos perfeitos. Existe uma passagem muito interessante do artista Michelangelo, quando ele construiu a estátua de Moisés. De uma enorme pedra, uma gigantesca pedra, ele a lapidou e fez ali uma perfeição, um homem perfeito esculpido. O seu aprendiz ficou surpreso, correu até ele e perguntou: mestre, como é que você conseguiu fazer? Michelangelo olhou para o seu aprendiz e disse: eu não fiz, ela já estava feita. Eu só tirei os excessos. Assim somos nós em espírito. Somos perfeitos, uma criação de Deus. Mas carregamos muitos excessos. E no decorrer desse espaço entre o período que recebemos o corpo e o período que vamos entregá-lo, temos que trabalhar nessa obra. Essa obra incessante de tirar esses excessos, de pintar essa tela em branco que temos à nossa disposição. Essa é a grande meta do artista que somos. Estar constantemente atento a essa obra. Artistas de uma obra divina. Agora, por que o que importa não é a vida e nem a morte? Porque quando nós encerramos esse período, do útero ao túmulo, nós continuamos o mesmo. Cada um continua com as mesmas características, a mesma ignorância, a mesma inteligência. Quando deixamos o corpo, não é por um passe de mágica
que vamos nos transformar. Somos os mesmos. Aí a importância de estar trabalhando, estudando constantemente, independente da época da vida. O trabalho, a ajuda constante, o estudo, faz com que, quando continuemos a nossa obra sem o corpo, consigamos ter um pouco mais de êxito, vamos assim dizer. Mas se eu não vivo e se eu não morro, entre aspas, se eu não vivo e se eu não morro, quem sou eu? Aí você pode responder, eu sou. Nós somos. Você é. Essas palavras tão usadas por Jesus, eu sou. Todos nós podemos dizer eu sou, porque você já adquiriu uma consciência que é eterno. É eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Nesses dias que nós vivemos, você pode sair de manhã e repetir, eu sou. Eu sou a infinita presença de Deus que me cobre com esse manto de luz branca. Eu sou uno com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou em Deus, Deus está em mim. É claro que não basta só dizer ou falar. Para que isso tenha efeito, é importante a obra que nós temos que exercitar infinitamente. A importância desse período que estamos aqui, encarnados e desencarnados, seja o período corpo, seja o período extracorpo. Vejamos um exemplo simples nesse formato do exemplo, da obra, da conduta. Certa vez o padre Antônio Vieira, um padre do século XVII, ele era um padre jesuíta, ele controlava as igrejas no Brasil, e ele estava um pouco chateado com a performance dos padres. Muitos fiéis estavam deixando de frequentar as igrejas. Ele resolveu fazer uma reunião, convocou todos os padres, e nesse dia, foi no ano de 1655, ele fez o famoso sermão da 60ª. E numa dessas partes do sermão, esse sermão, obviamente, foi pregado só aos padres, ele olha para os padres e diz assim, sabe, padres pregadores, porque nossos sermões não estão fazendo abalos em nossos fiéis e eles estão deixando nossas igrejas, porque estamos pregando apenas aos ouvidos e não aos olhos. João, o Batista, ele convertia muitas pessoas, porque além de pregar aos ouvidos, ele pregava aos olhos com o seu exemplo. Ele dizia, jejuai, e ele estava lá, jejuando, pregando com o seu exemplo. Essa obra é a que tem significado, é a que tem valia. Por que tanta atenção em relação a essa obra, dessa construção, dessa edificação, dessa conduta? Quando trabalhamos essa obra, vemos que a maioria das igrejas, das escolas filosóficas, tem uma preocupação em relação a isso. Em vários termos, é reforma íntima, é construção, é conduta. Essa conduta, essa obra incessante, faz com que o nosso campo eletromagnético, a nossa aura, a nossa vibração se eleve. Esse campo eletromagnético nada mais é do que um escudo que vibra e nos protege. É claro que essa proteção, ela vem principalmente da nossa conduta. Tem um livro muito interessante que se
chama Corpo Fechado. É um livro psicografado, ditado por um preto velho, que ele diz que por mais que você tenha as suas imagens, os seus símbolos, os seus adereços, o que vai te dar proteção é a sua conduta. Não que essas imagens, esses símbolos, esses adereços não tenham a sua função em transmitir uma lembrança, em agir em alguns neurotransmissores, mas o que vai te dar a proteção é a sua conduta. A conduta é o que vai ficar registrado na aura. Aí nesse período, quando saímos do corpo, temos os nossos méritos ou os nossos deméritos para essa continuação da obra fora do corpo. Tudo está lá registrado. Tudo o que fazemos, de bem ou de mal. Por nenhum momento ficamos invisíveis. Temos vários exemplos da tecnologia, eu sempre repito esses exemplos. Se você tem um celular e faz milhares de ligações, nenhuma vai ficar sem vir a conta. Se você tem o sem parar no carro e passa pelos pedágios, todos serão registrados e a conta virá depois. Se você usa o cartão de crédito, passe quantas vezes você passar, depois a conta vai vir. É isso que fica registrado em nosso campo eletromagnético. Se o homem tem essa inteligência, conseguiu fazer com que isso funcione, é claro que ele tirou da natureza, dessa natureza cósmica, nem sabe como, mas tirou da natureza. Temos muitos exemplos em relação a isso. O exemplo da obra, principalmente no Pai Nosso, nós olhamos, nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos o Pai Nosso. Aquela parte, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Ora, qual é esse pão? Esse pão não é nem o pão francês, nem o italiano, nem o pão de forma. O sentido desse pão, ele se origina da palavra companheiro. Companheiro é uma palavra que vem do latim compane, compartilhar o pão no sentido de compartilhar a obra, compartilhar o trabalho. Então, o pão nosso é o trabalho nosso de cada dia, é a nossa obra de cada dia. São todos detalhes que estão em várias orações que às vezes nós oramos ou rezamos mecanicamente e não nos damos conta do seu valor, do seu real significado. É claro que há muitas interpretações, cada linha de pensamento tem a sua, mas procuramos pensar e interpretar de uma forma que seja coerente. Existe uma frase de Bezerra de Menezes: não viverás para que não seja para o teu crescimento espiritual. Não viverás para que não seja para o teu crescimento espiritual. Viver, crescer, é a obra. Essa obra que é individual, que é íntima, que é de cada artista. E o artista é cada um de nós, que temos que ter ciência daquilo que estamos fazendo. Todas essas indagações, essas informações, existe aí esse contexto metafísico, esse contexto dessa proteção energética. Essa proteção energética, é claro, que é no sentido não só de energia chamada negativa, mas no sentido das entidades que estão andando entre nós. O físico, o subastral, o astral, todos se interpenetram. E aí precisamos ficar atentos, precisamos estar cada vez mais cientes de que isso é uma realidade.
Temos aí um período de vivência, mais ou menos 80 anos, do primeiro ao 80º ano, 80, 90 anos, você tem aí um espaço de 1 a 80, de 1 a 90 barra. Aí você tem um espaço vazio, aí depois começa de novo o espaço de 1 a 80, de 1 a 90. Quando você vai para o lado de lá, como a obra continua, a obra é infinita, a obra é incessante, a primeira coisa que você tem que perguntar, caso você tenha condições e mérito para ter esse discernimento, é: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Ah, mas quando vai para o lado de lá tem que trabalhar? Tem que continuar trabalhando? Tem. E sem ganhar nada. Em termos financeiros, sem ganhar nada. Ah, mas aí não dá. O ganho é outro. O ganho é de outra forma. Se a pessoa não entende o contexto quando está do lado de lá, não vai entender que está fora da matéria, não vai cair a ficha, vai voltar para cá achando que está vivo, achando que continua no mundo da matéria. E nesse achismo pode ocorrer as chamadas ressonâncias nos encarnados, o chamado encosto, os incômodos. Isso nesses casos simples. Temos os outros casos, os casos que vêm de vidas passadas, das cobranças, dos obsessores. Esse trabalho incessante, essa obra no bem, em deixar os vícios de lado, os defeitos, e levantar templos à virtude, fará com que você tenha um pouco de mérito, um pouco de condições, um pouco de fazer com que essa obra ajude não só os encarnados, que é uma parte importantíssima dessa obra, como ajude aqueles que estão dependendo de você, seja por uma cobrança, ou seja apenas por falta de entendimento. Fiquemos atentos em relação a isso, sempre vigilantes, sempre orando e sempre tendo ciência de que a obra é infinita. A obra não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ela é eterna. Vamos nos acalmar, fazer uma respiração profunda. Fechar os olhos. Todos irão receber o seu passe. Mentalizem, agradeçam o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu guardião, seja o nome que for. Agradeçam ao Mestre Jesus, agradeçam a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Todas essas benditas palavras do Pai Nosso envolvem o nosso esforço em continuar a nossa obra. Fiquem com Deus. Muita paz.